Meu nome é André Luiz Machado, eu sou juiz do trabalho da 6ª Região e trataremos hoje do tema a dignidade humana na execução trabalhista. Como todos devem saber, a execução é a fase do processo em que o Estado juiz ou juiz ele força o devedor a pagar o valor ou entregar um bem que é devido ao credor. Nessa fase, há o que nós chamamos de expropriação dos bens do devedor, ou seja, caso o devedor não pague de maneira espontânea, voluntária, o que ele deve, o Estado juiz poderá intervir diretamente sobre o seu patrimônio com a finalidade, com o objetivo, de satisfazer o crédito integral do exequente. Bom, em termos gerais, a expropriação de bens ela começa com a penhora e termina com a sua alienação, ou seja, com a sua venda em asta pública, de tal maneira que o valor arrecadado dessa venda possa vir a satisfazer o crédito do exequente. A execução trabalhista, ela se pauta por três legislações específicas. A consolidação das leis do trabalho, o Código de Processo Civil e a Lei de Execução Fiscal. Nesses breves momentos que nós temos juntos, eu gostaria de falar com vocês sobre a dignidade humana na execução trabalhista. Em primeiro lugar, é preciso definir dignidade. Por quê? A definição ela é necessária porque o termo, essa locução, ela tem sido muito utilizada pelos operadores do direito de um modo geral, e esse fato tem produzido especificamente o risco de que esse valor, esse termo, ele perca o seu significado original. E a gente precisa evitar que isso ocorra. Então a gente pode dizer o seguinte, que uma pessoa tem dignidade, ou ela é digna, quando nós reconhecemos que ela é merecedora de algo. Ou melhor, que ela tem necessidades específicas que precisam ser preenchidas, que precisam ser satisfeitas. Eu gosto muito de uma definição do professor Ingo Wolfgang Sarlet, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e tem muitas obras publicadas no campo dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Ele diz que tem-se por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor por parte do Estado e da comunidade, implicando nesse sentido um complexo de direitos e deveres fundamentais que protegem a pessoa tanto contra todo e qualquer tipo de atitude degradante, como também protege e também confere a essas pessoas uma vida saudável, uma vida digna de ser vivida, além de propiciar e promover a sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. Essa é a definição completa de Ingo Sarlet sobre dignidade humana. Em quase todos os sistemas estatais, as principais necessidades humanas elas são asseguradas na Constituição. E em quase todas as constituições a gente pode observar que a dignidade humana aparece como fundamento da sociedade e do próprio Estado. Para você ter uma ideia, a nossa Constituição, a Constituição de 1988, diz claramente: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e o Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, observem bem, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, bem como a livre iniciativa e o pluralismo político. Vejam que a dignidade da pessoa humana se constitui como fundamento do próprio Estado democrático de direito. Com base nessa definição, podemos identificar então três pessoas, três atores na execução que possuem as suas próprias necessidades. Cada uma delas possui necessidades que precisam ser preenchidas.
gozam, portanto, de dignidade. Nós temos o exequente, que no caso do processo trabalhista, via de regra, a maioria dos casos é o empregado, é o reclamante. Nós temos o executado, quem via de regra são as empresas, são os empregadores. E nós temos o Estado juiz. Pois bem, identificado cada uma desses personagens, nós temos que o exequente é aquele que, o reclamante no caso, o exequente, é aquele que possui um título judicial ou extrajudicial em seu favor. Esse título judicial ou extrajudicial, ele foi fixado numa sentença que a gente chama transitada em julgado, ou seja, uma sentença contra a qual não cabe mais nenhum recurso. Então nós temos o exequente, o executado e o Estado juiz, que é o próprio órgão do Poder Judiciário, como eu acabei de dizer, que fixou a obrigação nessa sentença transitada em julgado. A principal necessidade do exequente, por óbvio, naturalmente, é receber o seu crédito e de maneira mais rápida possível. Na execução, em princípio, o crédito do exequente é indiscutível, ou seja, aquele valor está colocado no título judicial e sobre ele não há mais discussão. Muito embora a CLT preveja algumas possibilidades de defesa do executado contra os atos de expropriação, nós podemos dizer de modo geral, né, que o valor ali fixado no título judicial, ele é indiscutível. E essa é a razão pela qual o Estado juiz, vejam só, se posiciona ao lado do exequente na tarefa de forçar o devedor a pagar a sua dívida. Essa figura da substituição, ela é tão interessante que alguns doutrinadores chegam mesmo a afirmar que o Estado juiz assume o papel do exequente na cobrança da dívida. É assim porque na hipótese de descumprimento da obrigação fixada na sentença, ou seja, quando o devedor não paga voluntariamente, espontaneamente, somente o Estado juiz, só o Estado juiz, está autorizado por lei a realizar os atos de expropriação dos bens do devedor. Esse é o sentido que está bem claro no artigo 612 do Código de Processo Civil, que diz: ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução, vejam bem, no interesse do credor, que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. Na execução trabalhista, esse princípio é ainda mais significativo por uma razão muito especial. Qual é? É que na execução nós estamos tratando com verbas de natureza alimentar. E o que significa verbas de natureza alimentar? A verba de natureza alimentar é aquela que é devida em razão do trabalho, em razão da prestação do serviço, e serve para o sustento do trabalhador e dos seus dependentes. Essa é a principal razão pela qual a Justiça do Trabalho, ela atualmente conta com instrumentos cada vez mais eficazes na fase de execução, como é o caso, por exemplo, do convênio Bacen-Jude, que é um convênio mediante o qual o Estado juiz ele pode determinar o bloqueio de contas correntes de empresa e dos seus sócios. E no caso específico dos sócios, nós poderemos chegar a bloquear a conta corrente deles em situações específicas, quando, por exemplo, a personalidade jurídica da empresa ela é usada exatamente para subtrair o devedor de pagar a dívida. Então, nesses casos, quando existe essa fraude, vamos dizer assim, nós podemos desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e ir diretamente nos bens dos sócios, utilizando inclusive esse convênio, o convênio do Bacen-Jude. Pois bem, essa é a grande, vamos dizer assim, dignidade que está conferida ao exequente na execução, ou seja, receber o mais rápido possível os seus créditos. No entanto, a gente pode dizer também que existe a própria dignidade do executado, do devedor. Existem restrições legais que impedem, por exemplo, que o juiz possa bloquear
ou penhorar alguns bens específicos que estão relatados no Código de Processo Civil. Veja só, lá no CPC, no Código de Processo Civil, no artigo 591, diz o seguinte: o devedor responde para o cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens, presentes e futuros, salvo as restrições que estão estabelecidas em lei. Algumas hipóteses de restrições, que a gente pode aqui elencar, estão lá no artigo 649 do Código de Processo Civil. Por exemplo, bens inalienáveis, livros, instrumentos de trabalho, soldos, aposentadorias, etc. Outro exemplo de impenhorabilidade é o denominado bem de família, que é aquele destinado à residência do casal ou da entidade familiar. Por fim, a lei também fala da dignidade do Estado juiz. Sim, o Estado juiz na execução também tem a sua dignidade e é merecedor de algum respeito, exatamente pelo fato de estar coberto, pelo poder de Estado para fazer a execução, mas ele também é merecedor de dignidade. Tanto é assim que no artigo 600 do Código de Processo Civil há lá uma especificação sobre o que a gente chama de ato atentatório à dignidade da justiça. Ou seja, o executado ele pode vir a cometer alguns atos que podem ser interpretados como atos atentatórios à dignidade da justiça. Quando é que acontece isso? Acontece quando, por exemplo, o devedor frauda a execução, quando o devedor se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, quando ele resiste injustificadamente às ordens judiciais, ou quando ele é intimado para indicar o bem, não faz, fazendo com que assim o juiz não tenha condições de penhorar algum bem específico para garantir a execução. Vejam só, o artigo 601 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade, nessas hipóteses, de aplicação de uma multa que pode chegar até ao valor de 20% do total do crédito atualizado. Veja que coisa interessante. Uma multa altíssima, inclusive. Tanto na Justiça do Trabalho, como nos demais ramos do Poder Judiciário, a fase da execução, isso eu gostaria de ressaltar, é sempre o gargalo que obstrui a prestação jurisdicional mais rápida. Daí porque ela exige, a fase de execução, a dedicação e a atuação firme dos juízes e servidores, no sentido de conduzi-la até a satisfação integral do crédito do exequente e com a maior brevidade possível. Era só isso. Muito obrigado.